Bem-vindos a mais um unboxing das cartas de Jesus às 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos desembrulhar a carta à igreja de Sardes, que é uma igreja que não recebeu qualquer elogio de Jesus. Não há elogios à igreja, como nós veremos. Nós estamos estudando esta carta porque nós julgamos ser importante saber o que Jesus pensa das igrejas, ou da igreja. O que Jesus pensa dos cristãos, o que Ele quer de mim, o que Ele quer de você. Porque veja o seguinte, o Evangelho, nós estamos estudando isso no livro O Evangelho. Os líderes de pequenos grupos, alguns irmãos da igreja, aquele livro ele é muito significativo porque ele vai dizer algo que nem sempre a gente faz. Na maioria das vezes a gente não faz. Que é o seguinte: conectar a doutrina do Evangelho com a cultura que essa doutrina do Evangelho cria. A cultura que o Evangelho cria é a igreja local. A cultura da igreja local. Isso é muito importante. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 que nós somos a nova humanidade. E o autor, de um modo muito convincente, no último capítulo que eu estava ouvindo, o audiobook desse livro em inglês, eu estou lendo e estou ouvindo. Lendo a versão em português e ouvindo ela no inglês. E a última parte que eu li, eu não sei que capítulo se corresponde ao livro, porque está meio diferente na narrativa. Ele vai dizer o seguinte: se você quiser conhecer o comunismo, você tem duas maneiras. Você vai ler as milhares de páginas escritas por Karl Marx e Engels, ou você vai conhecer o que resultou dos países comunistas. O que aconteceu com eles? Como eles estão hoje? Você pega a teoria, a doutrina, que é o livro de Marx e Engels, você lê esse material todo, milhares de páginas. Você tem a doutrina marxista. E você pega os países que adotaram o comunismo, e você então verá que tipo de cultura o marxismo produz. A mesma coisa, quando você estuda, digamos, o capitalismo, o socialismo, você tem como pegar as doutrinas, que são os livros teóricos, você vai conhecer isso na teoria. E você olha para as comunidades, para as culturas que se derivaram dessas doutrinas. Você vai ver a cultura que essa doutrina produz, certo? E ele diz, o Ray Ortlund, ele diz o seguinte: assim, eu estou gostando tanto do jeito que ele lê, que eu já busquei na internet os sermões dele, e eu descobri, se você tiver condições e quer ouvir em inglês, eu descobri uma série dele inteira em inglês no livro do profeta Isaías. Estou ansioso para ouvir. E ele vai dizer o seguinte: você pega a Bíblia, você lê a Bíblia contém as doutrinas do cristianismo. E você olha para as igrejas e você vê a cultura que essa Bíblia produz. O Marcos outro dia perguntou para mim qual é o locus da teologia que eu mais gosto de estudar. É a eclesiologia, é a doutrina da igreja. Porque tudo que se estudou sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, tudo que se estudou é de algum modo visualizado ou deve ser visualizado no contexto de uma igreja. A igreja são as doutrinas centrais da fé cristã vividas, aplicadas, exemplificadas. Então, se alguém quiser conhecer o cristianismo, há dois modos. E um nunca vai dispensar o outro, que fique claro isso.
Você conhece o cristianismo lendo Mateus, Marcos, Lucas, João, as epístolas, o Novo Testamento, o Antigo Testamento. E você conhece o cristianismo olhando para a cultura que essa Bíblia produz, que são o quê? As igrejas. As igrejas. Por mais que uma igreja se desvirtue, e tantas já se desvirtuaram, como essas do Apocalipse que a gente está estudando, por mais que ela se desvirtue, ela não vai tornar mentirosa a doutrina cristã. Certo? Não é isso que a gente está dizendo. Mas se você quer ver o que a doutrina cristã produz, você tem que olhar para a igreja, ou para as igrejas. Quando eu ouvi o Ortlund falar isso no livro, O Evangelho, me deu uma palpitação assim, porque eu pensei, meu Deus, e é pura verdade. O ser humano, para conhecer o cristianismo, o que é o cristianismo, o que é a nossa doutrina, o que a nossa doutrina produz, ele tem que olhar para nossas igrejas. O mundo tem que olhar para nós. Nós somos a vitrine do Evangelho. Mark Dever diz isso. Nós somos o showroom do que a graça de Deus em Cristo produz. E infelizmente, quando a gente olha para as igrejas, nós não temos a devida saúde que deveríamos ter. Daí que o estudo dessas cartas, das cartas de Jesus às 7 igrejas, é tão importante para nós. Porque a gente vai ver o que Jesus quer de uma igreja. O desejo dele é que nós tenhamos todas as virtudes possíveis, apesar de que na prática a gente sabe, pelo estudo dessas cartas, que muitas vezes, por exemplo, Éfeso tinha boa doutrina, necessária, mas não tinha amor. Você vai ver que Esmirna perseverava no sofrimento. É importante isso. Aquilo que eu creio tem que fazer sentido na hora do meu sofrimento. Então, a igreja de Esmirna perseverava. Pérgamo, nós aprendemos que Jesus preza pela verdade. Quando a gente estuda Tiatira, semana passada vimos, a gente vê que Cristo preza pela pureza. Agora, o que nós veremos hoje é o seguinte: quando você junta essas coisas todas, isso tem que ser amor, perseverança, verdade, pureza. Isso tem que ser num contexto de uma igreja viva e não morta. E o que seria uma igreja viva para Jesus? Essa carta à igreja de Sardes vai nos ensinar um pouco disso. O que é a vitalidade que Jesus espera de nós, individualmente, crentes, e qual é a vitalidade que Jesus espera do corpo, a igreja, ou suas igrejas espalhadas pelo mundo. Qual é o valor da vitalidade? E gente, John Stott, comentando essa carta, ele vai dizer que essa pode ter sido a primeira igreja na história a ser uma igreja de crentes nominais, de crentes que ele chamava de hipócritas. Então é muito importante essa carta, como todas as outras. A igreja de Sardes é a antepenúltima carta que nós vamos desembrulhar, levando em conta que a gente quer saber o que importa para Jesus, o que Jesus quer da igreja, o que Jesus quer de você, e o seu estudo das igrejas, e aqui vai uma dica para quem está lendo o livro O Evangelho, e muitos de vocês estão lendo. E quem não leu ainda, eu encorajo a ler. Nós temos várias cópias que você pode adquirir. Leia esse livro, faça esse teste, eu estou começando a fazer isso, à luz do que você lê das igrejas do Apocalipse. O Evangelho, que tipo de cultura o Evangelho cria. É muito interessante você fazer esse exercício. Então vamos a Sardes. A carta está em Apocalipse, no capítulo 3, de 1 a 6. Dizem que ainda há vestígios da era romana, o que foi construído na localidade, hoje é a Turquia, região da Turquia.
após um trágico terremoto que aconteceu lá em 17 depois de Cristo. Destruiu a cidade o terremoto. O imperador Tibério, ele ajudou a patrocinar os esforços de reconstrução. Como que ele fez isso? Ele deixou de cobrar os impostos da cidade para que a cidade tivesse bala na agulha, financeiramente falando, para reconstruir a cidade. E assim ele ganhou muito renome no local. E veja, quanto mais renome o imperador ganhava num determinado local, mais aumentava a adoração ao imperador, ao César, ao sistema político e etc., como já vimos em outras ocasiões estudando essas cartas. Então, nos dias de João, as estruturas cívicas da cidade eram cidades de algum modo avançadas para o tempo. Havia teatro, havia estádio, havia uma estrada central de mármore, pavimentação de mármore, havia vários templos, especialmente o templo monumental de Ártemis, e havia grande população judaica em Sardes. A igreja tinha fama de estar viva, mas estava morta. E como eu disse, esta é uma das cartas mais severas que Jesus vai escrever para 7 cartas. É uma carta sem elogios para a igreja. Alguns pontos que eu quero destacar sobre essa cidade, essa igreja, que pode ajudar a gente a ler essa carta. É uma igreja que tinha nome e boa reputação. Nós veremos isso. Uma igreja que era reconhecida pela sua vitalidade. Era uma igreja movimentada, uma igreja com muitas atividades, uma igreja operosa, uma igreja operante. Veja, isso é muito importante, porque parece-me que a igreja de Sardes é bem Marta, Marta. Andas ocupadas, dividida, ansiosa por tantas coisas, e uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que é estar com Jesus. Então, pelo que nós vamos perceber quando começarmos a ler o texto sagrado, nós vamos descobrir que era uma igreja que conquistou boa reputação, provavelmente entre as demais igrejas da região. Traduzindo para a nossa realidade, talvez fosse dizer mais ou menos assim: olha, é a igreja que mais arrecada, é a igreja que mais oferta, é a igreja que mais faz missões. Ela conseguiu nome e boa reputação. É uma igreja operante, os homens, as mulheres, os jovens, os adolescentes. Traduzindo para a nossa realidade, era de impressionar o que se via naquela igreja, mas Jesus não tece um elogio. Por quê? É o que a gente vai ver. Era uma congregação numerosa, grande para a época, pelos padrões da época. Não havia escassez financeira, carência de talentos ou de recursos humanos. Como que a gente pode deduzir isso? Por causa da boa reputação. Não teria boa reputação se não fosse uma igreja que estivesse numericamente crescendo, não estivesse bem financeiramente, não estivesse disponível a ela, não tivesse disponível a ela pessoas, recursos, voluntários. Era uma igreja que conquistou a reputação que tinha. Outra coisa interessante, a gente não lê que existe nela falsas doutrinas. Isso é curioso. Não existe lá os balaamitas, como em outras cartas. Não existe lá os nicolaítas, não tem lá a profetisa Jezabel, entre aspas. Não tem essas heresias, pelo menos não aparentemente. Tem boa reputação entre os de fora, fama de estar viva, e não se fala mal, Jesus não fala contra a doutrina de Balaão, a doutrina de Nicolau, as deturpações doutrinárias e morais da Jezabel, não fala disso. Então qual era o problema dessa igreja? A gente precisa investigar. E a fama era de que igreja dinâmica vocês têm em Sardes. Mas veremos, era tudo aparência. Dito isso,
Vamos olhar para o início da carta, o versículo 1 de Apocalipse 3. O John Stott, ele vai chamar essa igreja de cemitério espiritual. Era uma igreja que poderia ser descrita, segundo o grande John Stott, e hoje eu ouvi 2 vezes o sermão dele no site da igreja onde ele pastoreou. Ele está morto. O sermão nessa igreja me humilhou, porque ele pregou em 23 minutos, 25 minutos, e que sermão ele pregou sobre a igreja de Sardes. Está Sardes, mas é Sardes, está errado aí. E ele chama essa igreja de um cemitério espiritual. Vamos ao texto, versículo 1. Escrevo esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem, olha que interessante. Que título Jesus atribui a si? Mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Por que Jesus foi descrito assim no capítulo 1? Aí você começa a ler essa carta e lembra que para cada carta Jesus começa usando uma característica que foi revelada a seu respeito no capítulo 1, mas para cada carta ele pega uma daquelas características para se apresentar a determinada igreja. E a igreja de Sardes, ele pega 2 características interessantes. Primeiro, a igreja tem o Cristo, que está escrevendo essa carta, ou ditando a carta para João. Esse Cristo tem os 7 Espíritos de Deus, e ele tem as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? As 7 igrejas, os 7 pastores das igrejas. Ele tem isso nas mãos. Interessante isso, guarda isso. Por que será que Jesus se apresenta assim, como o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas? Aí ele diz mais: olha, eu sei tudo o que você faz. Eu sei que você tem fama. Eu sei que aos olhos dos homens, vocês têm fama de ser uma igreja viva, de estar vivo. Mas como eu sei tudo o que você faz, eu sei que você está morto. Então essa é o choque que a gente tem. Jesus está aqui acabando com a hipocrisia, que é sim também tão comum hoje no meio evangélico brasileiro. As pessoas constroem uma reputação para elas, nomes, seguidores no Instagram, milhares, Instagram, YouTube, Twitter, mídias sociais. Pessoas têm fama de estar vivos, fama de andar com Deus, fama de que tem tudo sob controle. As pessoas têm fama, mas Jesus diz: eu sei tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas eu sei que você está morto. Não há elogios. Agora é óbvio, nós veremos essa análise que Jesus faz, esse diagnóstico que ele faz, ele está generalizando, porque veremos que havia sim um remanescente mais fiel dentro da igreja. Óbvio que não eram todos que estavam mortos. Você vai ver por que não eram todos daqui a pouco. Mas Jesus está aqui dizendo: a situação é tão feia dentro dessa igreja em Sardes, que é mais ou menos como que dizer assim: olha, vocês estão todos mortos. Lembra quando a Bíblia diz que todos iam ver João Batista batizar no Rio Jordão? Não era todos, é óbvio que não era todo mundo que saía de Jerusalém e lá na beira do Rio Jordão, não era todo mundo, mas era tanta gente que os evangelistas dizem, ou Marcos mais precisamente diz, que todos iam vê-lo. Então a coisa era tão séria, era tão majoritária essa hipocrisia, que ele fala, ele generaliza, ele diz: a igreja tem fama de estar viva, mas eu sei, eu conheço vocês.
está morta. Gente, aqui fica uma primeira grande lição nessa era dos astros, das celebridades, dos influencers. Cuidado com influencers. O fato de alguém ter milhares de seguidores e de diante de uma câmera, num Reels, num pequeno vídeo, chorar e se apresentar, isso não significa muita coisa. Você pode ter fama, mas Jesus sabe de fato quem você é. Aliás, gente, isso é tão sério. Uma vez perguntaram para o John Piper como que era o tempo devocional dele. Eu achei tão interessante a história dele. Sabe o que ele disse? Ele falou assim: eu prefiro não falar, porque aquilo que acontece entre eu e meu pai em secreto, ele está lembrando de Mateus 6, ele não queria se vangloriar de como era o tempo devocional dele. Hoje, as pessoas fazem devocional no Instagram, choram diante de Deus ao vivo, na live. Meu Deus, o que é isso? É sério o que eu estou dizendo, ou não é? E o pior é que a gente ama seguir os famosos. É uma dança dos famosos evangélica. Eu não sei qual é a fissura. Gente, essa mensagem para a igreja de Sardes é uma bordoada para os evangélicos brasileiros. Aquilo que você chama de famoso pode ser que esteja morto. É a primeira lição. Jesus continua. Qual é a solução que ele começa a dar? Primeiro ele vai dizer: desperte, acorde. É óbvio que você não vai virar para um defunto e dizer: acorde. Defuntos não acordam, defuntos estão mortos. Então, a generalização do versículo 1, e no verso 2 ele se dirige àqueles que ainda têm vida e que precisavam se despertar. Ainda havia um remanescente naquela igreja, percebe? Então, desperte é o primeiro imperativo. O segundo imperativo, no verso 2, é fortaleça. O terceiro imperativo é lembre-se. O quarto imperativo, no verso 3, é agarre-se. E no verso 3 ainda, arrependa-se. Nós vamos voltar a esses imperativos adiante. Mas olha o que Jesus está dizendo para a igreja morta. Olha, vocês que ainda têm alguma vida, vocês que ainda me ouvem, acordem. Não pode ficar assim. Fortaleça o pouco que resta. O que é o pouco que resta? Você se lembra quando Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala para não deixar o dom de Deus que havia nele se apagar? É mais ou menos isso. O pouco que resta de evangelho aí, o pouco que resta do Espírito em vocês, não deixe de se apagar. O pouco que resta. Veja que Jesus, ele sempre reconstrói, o Senhor sempre reconstrói a partir do pouco que presta, que a gente oferece a Ele. Eu lembro daquela viúva, do milagre lá de Reis. O pouco que ela tinha, ela oferece a Deus. Eu me lembro daquele menino, 5 pães e 2 peixinhos, todos desprezando, mas Jesus, o pouco que te resta, entrega para mim, é isso que Ele está dizendo. Mas o pouco que presta, porque fala-se muito em avivamento na igreja evangélica. Eu não me recordo exatamente quem foi o autor, referindo-se à igreja americana, mas também que se aplica à brasileira. Como é que você vai avivar o que não presta? Em termos de doutrina, em termos de moralidade, né? Então, o pouco que resta do evangelho, porque o evangelho é o grande tesouro da igreja, Lutero dizia isso. Paulo chama o evangelho de tesouro, ele fala do depósito, quando ele fala a Timóteo. É o depósito da fé, é o evangelho. Então, o pouco que resta de evangelho, o pouco que resta do Espírito, fortaleça isso.
Veja, de novo, a dica nunca é para você buscar algo novo, como hoje se prega. É para você pegar o que resta, o velho que presta, e reconstruir a partir daí. E ele diz: pega esse pouco que resta, pois até mesmo isso, o que resta, está quase morto. O Evangelho está quase morto para vocês. O Evangelho não encanta vocês. O Evangelho é meio sem poder para vocês. Vocês ouvem o Evangelho e acham pouco, acham raso, acham... Percebe? É isso quando a gente fala da mensagem da cruz para crentes. O pouco que ainda resta está quase morto. O pouco que ainda resta não pode morrer. O rudimento do Evangelho, as bases, não é? Então, vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. A prática de vocês já não condiz mais com o pouco que resta do Evangelho. A cultura de igreja que vocês criaram, Jesus está dizendo, essa cultura de igreja não tem nada a ver com a doutrina do Evangelho, do pouco que ainda resta. Então, além de desperte, fortaleça, lembre-se do que ouviu, olha aqui, do que ouviu e do que creu ou acreditou no princípio, nada novo, volte ao rudimento, volte ao básico. Volte àquilo que para você já está cansado de ouvir, que para você não faz sentido. Percebe, gente? Não existe na Bíblia dicas de fortalecimento espiritual sem que você volte ao que você creu no princípio. Voltar ao primeiro amor, voltar ao princípio, voltar ao Evangelho, voltar às implicações para cada detalhe da minha vida no Evangelho. Como isso é importante. É Jesus quem está dizendo isso. Lembre-se do que você ouviu e do que você acreditou no princípio. O que é que você ouviu e creu no princípio enquanto crente? Fala para mim, não foram as coisas básicas da fé? Ou não foi? Claro que foi. Porque são as coisas básicas da fé que te salvaram. Deus criou o homem pecou, um substituto foi enviado, Jesus Cristo. A gente tem que ler o Evangelho de novo e de novo, com perspectivas e aplicações novas a cada momento, mas é aquilo que ouvimos no princípio, é aquilo que cremos no princípio, que precisa ser lembrado, para ser fortalecido, para poder nos despertar. Porque veja que é uma cadência: desperte, fortaleça, lembre-se, agarre-se com firmeza a isso, ou seja, pratique. Pratique o que você ouviu no início. E aqui, gente, é tão importante a gente voltar a falar de disciplinas espirituais. No começo era assim com você, espero que tenha sido. E aqui, quem nasceu em igreja está em grande desvantagem. Porque geralmente quem nasceu em igreja, geralmente, não é a regra, não se lembra daquele início, quando tinha um tempo disciplinado de oração. Porque ou foi assim a vida inteira, ou nunca foi direito. Entende o que eu quero dizer? Aquele tempo com Deus, aquele tempo de oração, aquele tempo de leitura, o plano de leitura bíblica. Pastor, mas o plano de leitura bíblica é tão rápido. Eu sei, você tem que mesclar a leitura do todo com o mastigar do particular. Então você tem que ter a leitura do todo da Bíblia, e você tem que ter também um tempo para meditar em textos em particular. É isso, essa é a dica bíblica. Desde o início, você tem que praticar isso, que desde o início foi ensinado para você. Por isso que essa igreja começou a morrer. Essa igreja começou a morrer porque aquilo que eles ouviram no início, aquilo que eles creram no início, de repente eles começaram a achar que não era suficiente, que não era sofisticado, que era muito elementar.
Gente, a reforma protestante, ela nasceu da redescoberta do básico. O que Lutero redescobriu? Vamos lá, vocês estão estudando história aí nos adolescentes. O que Lutero redescobriu? Salvação pela... Gente, acorda. Salvação pela fé, pela graça, por meio da fé somente em Cristo. Você quer mais básico, mas a igreja esqueceu o básico ou abandonou o básico e morreu. E é assim de novo e de novo. Você pega qualquer igreja que talvez até tenha começado bem e examina ela hoje, e você vai descobrir que ela começou a morrer no momento que ela não praticou aquilo que no início ela creu. Ela não se lembra mais disso. Para isso, não tem mais, é muito elementar. E aí a pessoa começa a inventar, a pessoa começa a acrescentar, a pessoa começa a olhar para a Bíblia em torno. Lembra da carta da semana passada? Tiatira, você começa a olhar para a Bíblia em busca do conhecimento profundo. E veja, não tem nada de profundo. Você tem que voltar ao que você ouviu e creu no início. E você tem que se agarrar a isso, e você tem que praticar isso. Portanto, arrependa-se de ter abandonado isso. Então aqui, esse é o miolo da carta, versos 2 e 3. Mostram para nós como aquela igreja, alguns já tinham morrido, como eles morreram, e como os demais, em menos quantidade, mas como que os demais estavam começando a morrer. Eles não se agarravam com firmeza ao que eles creram no início, eles não se lembravam disso, eles não se fortaleciam nisso. O que aconteceu? Você começa a respirar aquele ar rarefeito, de repente você vai faltando oxigenação para você. O que acontece? Até se desmaiar, adormece e morre. É o que estava acontecendo em Sardes. É o que tinha já acontecido com a maioria. Então que fique claro, aquilo que a gente toma como elementar é o que nos vivifica. É simples, o Evangelho é simples. Há pecadores, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus, a salvação é a vida perfeita que Jesus viveu, a morte perfeita que Ele morreu. Eu abraço a justiça de Cristo pela fé como minha, eu abraço a justiça, o sacrifício de Jesus perfeito, sem mácula, como o meu substituto. Eu sou uma nova criatura. Aí o que eu vou fazer com isso? A mesma misericórdia que foi derramada sobre mim, pecador, eu vou derramar na vida dos outros. Da mesma forma que eu fui tratado com misericórdia por Deus em Cristo, e gosto de ser tratado com misericórdia, sem merecer, eu vou começar a tratar com misericórdia o outro. E aí quando você encontra alguém na igreja, de repente gente nova, ou de repente alguém que falou mal para você o B falou mal do C para você. E aí você já lê o C como se fosse... Mas na cultura do Evangelho, o C não merece tanto quanto eu, o A, jamais mereci. Então, a cultura do Evangelho me faz olhar para o outro com as lentes do Evangelho. As lentes da graça, as lentes da misericórdia. Eu não vou olhar para o outro com a malícia que eu trouxe do mundo, gente. Você entendeu? Quando Pedro quis olhar para os outros com as lentes do judaísmo, lá em Gálatas 2, Paulo foi lá e deu a bronca nele. É isso que o Ray Ortlund trata no livro. É lindo aquele capítulo. Pedro traz a cultura farisaica. E Paulo fala, peraí, não é essa cultura que o Evangelho produz. O Evangelho produz uma cultura que faz pessoas diferentes, gostos, personalidades, sentarem à mesma mesa. Percebe as implicações do Evangelho?
Você não lê o outro pelas lentes da malícia que você adquiriu no mundo. Quando as pessoas dizem assim, eu não nasci ontem não, eu conheço o ser humano, eu fui dessa escola, eu penso assim, naturalmente o tempo todo. Mas eu tenho que me lembrar de novo, peraí, mas não são essas lentes que eu tenho que usar para ver o meu irmão, o meu próximo. Porque não foram essas lentes que Deus usou para me olhar. Foram as lentes do Evangelho, da graça, imerecido favor. Isso, gente, é apenas uma pequena aplicação do Evangelho. Qualquer problema que você estiver passando na vida, se você olhar para o Evangelho e ver como Deus te trata, por exemplo, a paciência, a longanimidade de Deus. Por que Deus ainda não abriu uma cratera no planeta Terra, fazendo a gente vazar até Plutão, assim, sabe, uma descarga, Por que Ele não fez isso? Ele é longânimo, Ele é paciente. Se Deus é assim paciente com os outros, eu tenho que ser. Essas são as lentes do Evangelho. Essa é a cultura que o Evangelho vai criando nas comunidades chamadas de igrejas. Mas Sardes tinha abandonado isso. Para Sardes, o Evangelho, o que eles creram no início, não é suficiente para criar uma cultura. Percebe? Versículo 4. Apocalipse 3:4. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Qual mal? Esse mal que está descrito aqui do versos 2 e 3. O mal de ter abandonado o Evangelho, a simplicidade do Evangelho, os rudimentos do Evangelho. Em consequência disso, praticaram todo tipo de mal. Da falta do fino trato com o irmão, as promiscuidades sexuais, obviamente, claro. Porque se você não tem o Evangelho como base, você vai perverter até a sexualidade. Você vai perverter suas relações, você vai perverter seu tratamento com o próximo. Mas Jesus está lembrando que havia naquela igreja ainda alguns. E a esses Jesus está dizendo, olha, acordem, lembrem-se, agarrem-se àquelas coisas do início. Eles não mancharam suas roupas com o mal. É interessante você ver essa roupa suja aqui, porque a promessa de Jesus no final dessa carta são as vestes brancas, para esses que não sujaram as suas vestes com o mal. Então, é como se Jesus estivesse dizendo para essa igreja, olha, todo mundo olha para vocês e acha que vocês são os tais, mas eu consigo ver a sujeira que ninguém vê, e para mim está estampado na própria roupa de vocês. Aquilo que vocês se gabam diante dos homens, porque o modo de vestir sempre foi suntuoso para qualquer cultura, gente. Se eu vou numa tribo indígena remota, o peladão, o jeito que ele se pinta, é suntuoso de algum modo. Nossas vestes hoje são usadas não apenas para cobrir o corpo da nudez. Desde sempre, nossas vestes são usadas de algum modo para nos separar do outro. Não estou mandando você viver pelados e largados, não, né? Não é isso. Mas o jeito de se vestir sempre foi uma maneira de impressionar. É tanto que Pedro vai escrever para as mulheres e vai dizer, não se preocupem tanto com o ouro e a vestimenta. Adornem-se de piedade. Não é isso que está lá na carta de Pedro? Então Jesus está dizendo, olha, vocês se gabam do jeito que se vestem, vocês se apresentam como os tais, mas as roupas de vocês estão manchadas com o mal. Esses que não se mancharam com o mal, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome. Essa expressão aqui, jamais, no hebraico, ela é um duplo negativo. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria mais ou menos assim: eu nunca, é um duplo negativo. Eu nunca
apagarei seu nome do livro da vida. Por que ele cita o livro da vida? Porque a igreja estava morta e achava que estava viva. Viva de fato, ou vivos de fato, são os que têm o nome no livro da vida. Não apagarei e confirmarei. Está vendo? A salvação, ela é um processo. Nós fomos justificados no momento em que cremos, nos arrependemos e cremos. Nós estamos sendo santificados, dando provas da nossa justificação. E nós seremos glorificados. Veja que é constante, não é aquela história de que eu levantei a mão, um dia eu fui batizado, estou na igreja, minha vida está torta, mas um dia eu volto. Não existe isso no vocabulário apostólico. Ou você está dando sangue nessa luta contra o pecado, porque essa é a linguagem de Hebreus 12, verso 4, ou você está dando sangue na luta contra o pecado, literalmente, e como Hebreus vai dizer, ou você está se apegando com firmeza às coisas do início, não está lá em Hebreus 3, Hebreus 10, ou você está se apegando, e aqui, linguagem de Apocalipse, da carta a Sardes, ou você está pegando a isso, e está lutando contra o pecado, ou vocês jamais alcançarão misericórdia. Percebe? E Jesus está dizendo aqui, eu vou confirmar vocês, porque vocês perseveraram. Eu vou confirmar diante de meu Pai e de seus anjos, que esse vestido de branco, que tem o nome no livro da vida, esse me pertence. E aí ele conclui a carta dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou voltar a esse versículo daqui a pouco. Essa é a carta. O que eu quero fazer agora é mostrar para vocês a causa de tudo nós já vimos, no miolo dessa carta, os versículos 2 e 3. Em algum momento, a igreja olhou para o Evangelho, aquilo que eles creram no início, e falou, é pouco, é insuficiente, ou desse jeito é fundamentalista demais. Sabe alguma coisa assim? Eles deturparam o Evangelho, eles desprezaram o Evangelho, eles deformaram o Evangelho. Alguma coisa não digna eles fizeram com o Evangelho. E morreram. E o chamado de Jesus é, vocês que ainda ouvem, se apeguem àquela coisa do início. E não presumam, porque o Evangelho presumido, em breve ele será esquecido. Mas bem, eles eram mortos, mas eles se vestiam como vivos. Se vestiam de quê? É isso que eu quero ver com você. Primeiro, eu quero falar da morte espiritual desse povo. O John Stott, ele vai falar do fermento do mundanismo que afetou essa igreja. Porque quando você abandona o Evangelho, você deixa de lado o Evangelho não mais molda sua cabeça, sua mente, seu comportamento. Foi isso que eles fizeram. Quando eles desprezaram o Evangelho, algo passou a moldá-los. E eles achavam que estavam vivos, mas estavam mortos. Paulo, ele vai dizer em Romanos 12, verso 2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Essa palavra, esse imperativo, não imitem, ele é muito interessante no grego. É uma ideia o seguinte, é uma ação contínua que você tem que interromper imediatamente. Essa é a ideia. Parem de imitar o mundo. É uma ação contínua. Não é que, olha, caso você considere imitar o mundo, não, é parem. Parem de se conformar com esse mundo. Por quê? Porque o Evangelho não estava mais conformando a mente, o coração, o comportamento, os costumes, a cultura daquela igreja. Veja, o Evangelho cria uma cultura. A cultura da nova humanidade. E Paulo está dizendo, vocês precisam
parar de imitar, parar de se deixar conformar pelo comportamento, pelos costumes deste mundo. E aí vem outra ação contínua, mas deixem que Deus os transforme. Pare e comecem a deixar que Deus os transforme por meio de uma mudança, primeiro, em seu modo de pensar. O Evangelho tem que ser a chave mestra, o elo do seu pensamento, o Evangelho. Então eu quero desafiar você a buscar recursos, mecanismos, para você começar a enxergar a sua vida a partir das lentes do Evangelho. Tem um livro fascinante do David Powlison, Novas Lentes, Vendo sobre Novas Lentes, algo mais ou menos assim, da editora Cultura Cristã. Uma nova visão. Se você quer uma leitura mais densa, fale com o Marcos, a gente encomenda o livro e você vai comprar com desconto aqui, da Cultura Cristã. Como que o Evangelho te ensina a pensar de um modo evangélico? Porque quando a gente fala de pensamento de um modo evangélico, é o quê? É saia comprida, não depila, não bebe, não fuma, não transa antes de casar. Sim, essas coisas todas de algum modo têm que ser pensadas. A vestimenta não pode ser indecente. A vaidade não pode ser prioridade. A gente sabe que tem alguma verdade em tudo isso. Bebedeira, glutonaria, sexo ilícito, a gente sabe disso. E nossa moralidade passa por aí também. Na forma de vestir, na forma de se comportar, na forma de comer, na forma de beber. A gente é um povo diferente. Mas a cultura evangélica não é só isso. Hoje, pior ainda, hoje evangélico vota em Bolsonaro. Não, evangélico vai votar em Lula. Tá pior ainda, tá ficando pior. O que é ser evangélico? Qual é a cultura que o evangelho produz? Você precisa aprender isso. O livro rudimentar, mas é indispensável. O primeiro que você tem que ler é esse que a gente está lendo, O Evangelho, do Ray Ortlund. Você tem que ler. E você tem que tentar fazer por você as conexões a partir dos elementos que ele oferece. Dos rudimentos. Depois você vai para esse do Powlison, que eu indiquei. Os do Jerry Bridges, qualquer um dos livros do Jerry Bridges, são fenomenais para conectar o Evangelho com a vida diária. Você precisa ler isso. Jerry, J-E-R-R-Y, Bridge, B-R-I-D-G-E. Jerry Bridges, com S no fim. Qualquer livro dele que você encontrar, não importa a editora, leia. Ele vai conectar o Evangelho. Ele vai te ensinar como é que o Evangelho te dá um novo modo de pensar. Gente, e essas coisas a gente aprende estudando, meditando, lendo. Não é uma transfusão mágica num culto, como hoje o Evangelho se tornou nas igrejas. Você vai na igreja, recebe uma descarga mística. Eu vi um pregador outro dia de uma igreja dessas aí que planta uva, e ele falando o seguinte, que você entrou na igreja no culto, você recebeu a unção. Meu Deus! Onde está isso na Bíblia, meu Deus do céu? Não é assim não, é mudança. Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. É pensar, é ler, é absorver, é coerência. A fim de que experimentem, aí vem a experiência. A experiência é subordinada ao modo de pensar no cristianismo. Não tem experiência sem coerência no cristianismo. É misticismo que a gente vê aí, gente. Pelo amor de Deus, entendam, era o que aconteceu com Sardes. Paulo está combatendo isso em Roma. Quando você muda o seu modo de pensar, você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Não existe fórmula mágica. Ou você se deixa continuamente ser transformado pela doutrina do Evangelho, no seu modo de pensar, ou o que você está experimentando não vem de Deus, por mais que tenha nome de Deus. Não sou eu quem diz isso, é Paulo.
Outro texto, João. João enfrentou o mesmo problema, 1 de João 2,15. Não amem este mundo, parem de amar esse mundo. É a mesma forma verbal. Pare, é uma ação contínua que tem que ser interrompida. Pare! Pare de amar este mundo. Parem de amar as coisas que o mundo oferece. Pois, quando vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. E por que o amor do Pai não está? Porque olha o que o mundo oferece. Apenas desejo intenso por prazer físico. É isso que o mundo oferece. Entra no Instagram agora e veja o que o Instagram oferece. É isso. Desejo intenso por prazer físico. O desejo intenso por tudo que vemos, cobiça. E o orgulho das nossas realizações e bens. É isso que você vê nas redes sociais. É isso que nós temos nas mídias sociais. É escancaradamente o amor pelo mundo em andamento, em alta rotação, no 12. Amor pelo mundo no 12. Desejo intenso pelo prazer físico, desejo intenso por tudo que você vê, orgulho das suas realizações. Você compra um celular novo, chega diante do espelho, iPhone. Para que isso? Você nem fazia isso, mas agora você tem um... Você entendeu onde eu quero chegar? Como é que você vai provar o amor de Deus se esse tipo de amor é o que está dominando seu coração? Você vai morrer espiritualmente. Então, a morte espiritual produziu naqueles crentes uma fé nominal. Sardes tinha uma fé nominal, uma fé hipócrita, como disse o John Stott. Olha o que Jesus fala de hipócritas. Hipócrita vem do grego, era uma expressão, hupócrites, é a ideia do ator do teatro. Ele fingia ser um personagem. Ele era um personagem, na realidade ele não era quem ele era. Ele era um personagem. E é interessante que a palavra sincero, no latim, de onde vem a palavra sinceridade, significa sem cera. Literalmente é isso. O que era algo com cera? Uma peça de mármore com furo, com quebrada ou rachada, você preenchia com a cera, trabalho de marcenaria. Você preenchia com a cera, você lustrava e dava a ideia de não ter buraco, de não ter furo, de não ter rachadura. Era algo bem encerado. Então, o contrário de hipocrisia é você ser alguém sem cera. Você é quem você é pela graça de Deus. Você não fica vivendo para tampar seus buracos, para as pessoas acharem que você é o que você não é. E Jesus condena essa cultura de hipocrisia. O Evangelho não cria hipócritas. O Evangelho cria pessoas que têm consciência de quem elas são. Pecadoras, salvas pela graça somente, por meio somente da fé em Cristo somente, segundo a Bíblia somente, para a glória de Deus somente. A gente tem ideia de quem nós somos. A gente não finge ser quem não somos. Jesus chama aqueles crentes dos dias dele, os judeus, ele chama aquele povo de hipócritas, gente com máscara, gente fingindo ser quem não eram. O que eles fingiam ser? Todo espirituais. Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito, Isaías 29:13. Esse povo me honra com os lábios, o coração está longe de mim. O que sai dos nossos lábios, se for para glorificar a Deus, tem que ser sustentado pelo nosso coração. O que sustenta nossos lábios é a sinceridade do nosso coração. E aqui eu quero indicar o livro do Jonathan Edwards, que a editora Vida Nova traduziu. Afeições Religiosas. Que livro! Você precisa ler esse livro em algum momento na sua vida. Afeições Religiosas, Jonathan Edwards. Ele vai distinguir a conversão verdadeira da conversão falsa.
É um livraço. Então, Jesus diz que essa adoração é uma farsa, essa adoração só de boca para fora, mas ela, não pense você que por ela não ser fundamentada no Evangelho, ela não tem uma doutrina, ela tem uma doutrina. E Jesus diz, são ensinos de ideias humanas, como se fossem mandamentos divinos. O que tem na igreja brasileira, no mundo hoje, é isso, gente. O Evangelho foi tirado e o que você tem são doutrinas liberais, sociologia, psicologia. O que você tem são ideologias políticas. E você pode observar, quem se envereda por essas doutrinas de homens, abandonando a doutrina do Evangelho, perde o coração, começa a louvar só de boca para fora. Eu não conheci um liberal teológico que fosse apaixonado por Jesus. Você não vai conhecer, não existe. Essas pessoas que abraçam mais ideologias humanas, ensinos humanos, perdem o coração e cantam fingindo ser quem não são, são hipócritas. É o que tinha acontecido com Sardes. Eles seguiam outras doutrinas. Esse texto eu botei, a letra está pequena, a gente não vai ler ele todo, mas é aquele texto de Jesus em Mateus 6, quando Jesus está ensinando a gente a orar, aí ele vai dizer, tenham cuidado, não pratiquem suas boas obras em público. Sua devocional não é para ir para o Stories, para o Reels, é você e Deus. Olha como eu sou piedoso, olha como eu sou piedosa. Vocês não têm que fazer isso para serem admirados por outros. Vocês não vão receber a recompensa do Pai se os outros começarem a admirar vocês de um modo indevido. Vocês não vão receber. Já pensou se eu chegasse aqui e começasse a dizer, gente, olha, vocês não sabem o tanto que durou para eu preparar esse sermão. Imagina se eu chegasse aqui me gabando, Então, muita gente faz isso. Quando vocês ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas, nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Quando você recebe o elogio dos outros, você perde a recompensa. Porque você está vivendo para a glória dos homens, não de Deus. Quando ajudarem alguém, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita fez. E aí Jesus vai começar a ensinar a oração, no verso 5, ele diz, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar na live, nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai em segredo, então seu pai que observa em segredo os recompensará. E sabe de uma coisa? Se você é praticante disso, as pessoas verão. Elas apalparão, elas provarão, elas saberão quem gasta tempo no quarto secreto com Deus. Espiritualidade pública torna você plástico e você perde o galardão, no melhor dos sentidos aqui. Paulo vai lidar com gente assim, de fé nominal, quando ele escreve a Timóteo, lembra? Timóteo estava em Éfeso, lá na Ásia Menor, pertinho de Sardes. Olha o que Paulo fala, 2 Timóteo 3,5. Essas pessoas serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Que poder é esse? Que poder é esse? Quem é essa gente de aparência como Sardes, mas sem poder? Que poder é esse? O poder do Espírito, que Paulo vai dizer que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse poder capaz de nos transformar e de nos dar a verdadeira devoção. E Paulo é radical, ele diz, fique longe de gente hipócrita.
Não deixe a cultura do hipócrita tornar você hipócrita. Não é que Paulo está dizendo que você, não olhe mais para sua cara. Não, não é isso. Paulo está dizendo, não deixe a cultura do hipócrita ditar a sua cultura. Não pode ser. E é contagioso, hein, gente? É contagioso. Paulo sabe que é, por isso ele manda ter o afastamento social. Ele sabe, use máscara, perde essa gente. Porque pega e pega de longe essa cultura de pessoas de aparência, mas que não tem o poder do Espírito de fato agindo nelas. Paulo está combatendo isso. Qual é o remédio? Vamos voltar em Apocalipse. Apocalipse 2, verso 2, capítulo 3, verso 2. Desperte, fortaleça, lembre-se, agarre-se, arrependa-se. Todos esses verbos imperativos estão no presente ativo, no grego. Sabe o que isso significa? É uma ação contínua. Não é que você comece e para. Você vive se acordando. Sabe quando você está precisando dirigir, ou tem que ler, tem que estudar, e o sono está vindo, você está lutando ali para não dormir? Eu já ouvi o John Piper dizer que quando ele acordava, às vezes quando ele acorda cedo para fazer a leitura dele, ele está com tanto sono, que no escritório dele ele anda para lá e para cá, no pequeno escritório, enquanto ele lê a Bíblia, para ele se manter acordado. Isso é legalismo? Não, é vontade de ficar vivo. É vontade de ficar vivo. Porque se você não se despertar, se isso não for uma ação contínua de fortalecimento no pouco que resta do Evangelho, de se lembrar do Evangelho, de se agarrar no sentido de praticar, de se arrepender, se isso não for uma ação contínua na sua vida, você morre. Esse é o remédio de Jesus. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas. Então, outra dica de Jesus. Paulo falou isso a Timóteo, a gente leu agora há pouco. Afasta de gente assim. Não é que você não vai falar, não é que você vai ser mal educado, não é que você vai cancelar do Instagram essa pessoa. É que você vai ser uma presença de influência e não mais de esponja. Você tem que ser crente giló e não chuchu. Sabe a diferença? O giló tem gosto próprio, é amargo. O chuchu recebe o gosto do tempero que você colocar. Se pôr caldo quinor de galinha, vai parecer sopa de galinha. Se pôr caldo quinor de boi, vai parecer caldo de carne de boi. Então assim, perto dessas pessoas você não pode ser chuchu. Você tem que ser giló. Entende? Então, pregar de novo e de novo o Evangelho para você, contentar-se com o fato de que seu nome está no livro da vida, mesmo que você não tenha a fama de vida que outros têm, contentar-se com isso, o remédio de Cristo. Agora, lembra que eu mostrei para vocês que Jesus, ele começa se apresentando assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem nas mãos os 7 Espíritos de Deus e as 7 igrejas, as 7 estrelas. Os 7 pastores, os líderes das igrejas. John Stott usa uma imagem linda, ele diz assim: imagine os 7 Espíritos de Deus numa mão e as 7 estrelas na outra mão. O que Deus quer fazer para manter vivo é colocar o seu Espírito nesses pastores e igrejas. Porque líderes cheios do Espírito é o primeiro instrumento de Deus para a revitalização de uma igreja. Então você, líder de PGM, essa palavra é para você. John Stott coloca essa ilustração linda de juntar as mãos de Deus à liderança. Você é pai, mãe, marido, você é um líder. Você tem que ser cheio do Espírito. Porque o que tinha acontecido? Parece que naquela igreja de Sardes as coisas estavam distantes. Líder é uma coisa, espiritual é outra. E Jesus está dizendo, por que ele usa a expressão 7 espíritos?
Comentaristas vão dizer, para falar da energia, do poder, da totalidade, da perfeição, das ações do Espírito de Deus. E as 7 estrelas para falar da totalidade das igrejas, dos pastores, etc. Então, o dom do Espírito Santo é o que você mais precisa para não ser morto. Você tem que ter o Espírito de Deus. Olha o que Romanos 8 fala, no verso 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, o Espírito da vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar. Por quê? Não é porque a lei era imperfeita ou má, porque a nossa fraqueza, a nossa natureza humana não consegue cumprir a lei. Aí Paulo vai dizer que foi por isso que Jesus veio na forma humana, porque Ele cumpriu a lei é boa, a nossa carne é que não é boa. E aí com isso, diz o texto, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei, pela fé. Então, pegando a revelação que Jesus faz de si, dizendo que tem o Espírito, que tem as igrejas nas suas mãos, ele estava dizendo, falta em vocês o dom do Espírito. Falta em vocês o Espírito de Deus. Olha o que John Stott escreveu. A palavra de Deus nos diz que nós devemos orar no Espírito, pregar no Espírito, adorar no Espírito, viver no Espírito, andar no Espírito. Está lá em Judas 20, 1 Tessalonicenses 1,5, João 4,24, Filipenses 3,3, Gálatas 5,25 e 5,16. Stott complementa, uma igreja inerte pode ser reanimada por Ele. Uma igreja sonolenta, despertada. Uma igreja fraca, fortalecida. E uma igreja morta, tornada viva pelo Espírito. A sua vida precisa do Espírito, para que você tenha vida. Agora, olha que interessante. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz que a gente não pode se embriagar com vinho. Nós não podemos viver sob o domínio do álcool ou de qualquer outra substância, ideia. Nada pode ter domínio sobre nós, a ponto de nos levar ao descontrole. Nada pode ter domínio sobre nós. Em vez disso, a gente tem que ser cheios do Espírito, ou seja, o Stott traduz bem isso aqui, continuem a ser cheios, ou estejam permanentemente em condições de ser cheios. Como? Aí Paulo explica, cantando salmos, cantando os rudimentos, cantando hinos. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando nos hinos que a gente cantou num dos cultos domingo passado? Eu falei, meu Deus, como a gente perde, por exemplo, vou te falar algo que para os jovens é bobagem, mas foi uma prática recorrente na igreja cristã. Que tal você pegar o nosso inário, o cantor cristão, as poesias, e fazer delas suas orações? Ler as letras dos hinos, orando-as. São poesias. Eu não gosto de hino. Tudo bem, mas a letra, a maioria deles, não são todos, impecáveis as letras. Poesias de pura teologia. Faça do seu cantor cristão o que a gente gosta de quando a gente tem o Vale da Visão, que são as orações puritanas. O Martin Lloyd Jones, ele tinha a prática, no seu tempo devocional, de orar lendo os inários da fé cristã. Pegue um bom inário da igreja batista, da igreja presbiteriana, das igrejas históricas. Pegue, adquira bons inários, não para você cantar, canta, se você quiser cantar, cante. Mas leia, porque isso é mandamento divino. Cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, as letras, a melodia, ou a poesia do cântico, do hino, é a forma
de você se manter em condições de ser cheio do Espírito. É isso que você tem que fazer. É o Espírito que te enche, mas você se deixa estar em condição. Como? Apetitoso, com vontade. Você vem para um estudo como esse querendo ouvir. Você vem para o culto querendo ouvir. Você senta para ler a Bíblia querendo aprender. Você senta para ler um livro com a disposição. Ou seja, você se permite estar em condições de ser cheio do Espírito. E a sua música é muito importante nisso. Quer ver uma coisa? Olha o que Jesus vai dizer em Apocalipse 3:6. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Imperativo, presente, ativo no grego. Dá a ideia de é uma ordem que você tem que se colocar ouvindo o que o Espírito não para de dizer. E o que é isso? A carta, a Bíblia. Lembra que essa carta foi escrita? Foi escrita por quem? Pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito de Cristo, na instrumentalidade de João. Então, olha a importância da doutrina bíblica. John Stott que faz essa aplicação quando ele estuda esse texto. Ele fala, veja, a Bíblia, tome sempre, é uma palavra que vem do próprio Espírito. É algo sobre o que você se coloca em uma postura de constante prontidão para ouvir. Sabendo que o Espírito não para de dizer quando você abre os seus ouvidos. Inclinai os vossos ouvidos, diz o profeta. Está aqui na nossa Bíblia, lá na porta da nossa igreja. Isaías 55, 3. Inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi, e vossa alma viverá. Isaías 53, 3. Agora, por que começa falando do Espírito, os 7 Espíritos, as 7 estrelas, e termina, né? Como todas as outras vão terminar, mas olha o casamento que o Stott faz. A palavra de Deus é o meio do Espírito nos encher. E aí, eu estou caminhando para o fim, mas veja esse texto de Gálatas. As pessoas perguntam de sempre, é uma pergunta comum, pastor, o que significa andar no Espírito? O que significa viver no Espírito? O que significa ser cheio do Espírito? O que significa cantar no Espírito? O que significa orar no Espírito? Tem um versículo, na verdade 2 versículos na Bíblia que te ensinam isso diretamente. Gálatas 3:2. Paulo diz assim: deixem-me perguntar apenas uma coisa. Como é que vocês receberam o Espírito? Porque vocês obedeceram à lei? Claro que não, a resposta é não. Ou porque vocês creram na mensagem que ouviram? Fé na palavra de Deus significa receber o Espírito, andar no Espírito, orar no Espírito, cantar no Espírito. E Paulo repete a mesma pergunta no verso 5. O Espírito se recebe no momento em que você crê. Encher-se do Espírito é conhecer as promessas evangélicas, bíblicas, crendo nelas. Não nas promessas de prosperidade, pelo amor de Deus. As pessoas deturpam isso, não é isso. Crendo e praticando. Crendo e orando no que se está crendo. Crendo e cantando nas promessas. Crendo. É assim que se anda no Espírito. E eu concluo com essa palavra aqui do Joel Bick. A mensagem para a igreja em Sardes nos adverte que uma igreja pode ser cheia de atividades, a sua vida pode ser cheia de atividades, mas mesmo assim estar morta. Os cristãos podem ser cheios de fama, mas está morto. Os cristãos precisam ser vigilantes, não só em relação ao ministério voltado para fora, o que você faz, mas também em relação ao fruto do Espírito.
Falamos disso semana passada, sentados ali à mesa, eu, Paulo, o Bruno, acho que tinha outro lá com a gente, não me lembro o nome. O Felipe. Falávamos disso semana passada. A prova de alguém ser cheio do Espírito não são os dons, é o fruto. E eu quero concluir com o fruto do Espírito, para você ver como faz conexão tudo isso. Olha só. O Espírito produz este fruto, amor. Como que o Espírito produz amor? Você crê que você não vive mais, Cristo vive em você, você vive essa vida pela fé no Filho de Deus, né? E você é chamado a praticar obras de amor, e pela fé você vai amar e vai praticar obras de amor. De repente isso se torna natural para você, amar os outros. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja, nenhum desses gomos do fruto do Espírito é algo que acontece num passe de mágica. Você não dorme e acorda amando. Você não dorme e acorda alegre. Sim, às vezes acontece. Mas isso são exercícios de fé. Você age para amar com fé, pedindo, ó Espírito de Deus, eu não conseguiria amar, eu não conseguiria ter essa alegria, eu não conseguiria ter essa paz, eu não conseguiria esperar, eu explodiria em raiva. Você exercita isso com fé, até que isso de algum modo vai se tornando automático para você, ou melhor dizendo, natural. Por que eu digo isso? Porque olha o que Paulo vai dizer, presta atenção aqui no verso 26. Não nos tornemos orgulhosos. E que fruto do Espírito produz alguém que não é orgulhoso? Pensa aqui estão os frutos do Espírito. Alguém manso, alguém com domínio próprio, todas essas características. Quem ama não é orgulhoso, certo? Aqui, nos versos 22 e 23 de Gálatas 5, Paulo diz que é fruto. Mas aqui no verso 26, ele manda a gente não ser orgulhoso. Interessante. Por quê? Porque o fruto do Espírito, que vai tornar você não orgulhoso, o fruto do Espírito é um exercício de fé que você pratica. Você age para amar com fé, você age como alguém alegre com fé, você age como alguém com paz. Porque geralmente a gente confunde paz com sentimento de que está tudo bem. Quando na verdade, digamos, você fez as pazes com alguém, certo? Já teve essa experiência? Pela graça de Deus, fazer as pazes com alguém. Se tem uma coisa que não está bem, é o primeiro encontro. Não é mesmo? Você está tenso. Mas está em paz, está pacificado. Não é assim? Então, essa paz é agir como quem tem paz com Deus e precisa agir como pacificador. Esse é o fruto do Espírito. Eu tenho a impressão de que crente para e fica assim, zen, amor agora, alegria. Pastor, não consigo. Domínio próprio. Não é assim. Há imperativos. Verso 26. Olha o 24. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões, os desejos da natureza humana, crucificaram a obra da carne, que foi falado sobre ela até o verso 21. Aí vem o 25. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da vida. O que é seguir a direção do Espírito? É agir com fé, praticando amor, agir com fé, tendo a paciência, esperando, amando, bondoso, fiel. Percebe? É um exercício de fé. Isso é andar no Espírito. O Espírito de Deus não incorpora você de repente, amor. Não, isso tem outros nomes lá no paganismo. Mas no cristianismo é sua natureza sendo crucificada, é você mortificando, é você lutando para não ser orgulhoso,
É você pela fé fazendo aquilo que Deus te chama a fazer. É fruto. E de repente você fala, poxa, sabe que eu sou uma pessoa mais amorosa do que um dia eu fui? Você está vivo. Você descobre que você está vivo. Você não está morto, como estava a igreja de Sardes.